Boa tarde a todos, meu nome é Cristine Lima Alberton, é um prazer estar aqui participando dessa mesa redonda, sendo compartilhada com il professor Marco Bergamin, il mio collaboratore internazionale, e com o professor Guilherme Tuscher. Gostaria de agradecer a organização, a comissão organizadora, especialmente ao professor Danilo Boccalini pelo convite. Então, começar a minha apresentação intitulada Evidências sobre a prescrição de exercícios aquáticos e implicações no condicionamento físico. Então, a minha aula vai ser estruturada em introdução ao tema, fundamentos científicos relacionados à prescrição do treinamento aquático, evidências científicas dos efeitos desses programas sobre os parâmetros físicos, funcionais e de qualidade de vida, e as mensagens finais. Então, vou começar fazendo uma breve apresentação. Eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, que fica aqui situada ao sul do estado do Rio Grande do Sul, né, no sul do Brasil. Sou professora permanente do programa de pós-graduação em Educação Física da UFPEL, atualmente atuando também como coordenadora adjunta deste programa, e atuo com pesquisas na linha Exercício Físico para a Promoção da Saúde, com a minha principal expertise com exercícios físicos no meio aquático, trabalhando principalmente com a população de adultos e idosos com ou sem comorbidades. Então, para a gente situar um pouquinho a produção de conhecimento científico nesta área de exercício físico aquático voltado para a promoção de saúde, a gente tem então um estudo, uma análise bibliométrica do grupo da professora Chien, que foi publicado ano passado na Perceptual and Motor Skills, na qual eles fizeram uma análise, então, da produção de conhecimento nessa área dos últimos 31 anos, e nessa primeira tabela de resultados a gente consegue visualizar que houve um crescimento exponencial das pesquisas nessa área a partir de 2007, então, mostrando que a nossa área ainda é incipiente, né, com esse ápice na área no ano de 2015, e aqui, então, tem um outro resultado, no qual traz os principais autores dessa área de exercício físico para promoção da saúde, exercícios aquáticos para promoção da saúde, e a gente tem, então, os primeiros 4 principais autores, né, sendo brasileiros, todos os meus colaboradores, e eu tô ali na segunda posição, né, então eu vou tentar mostrar um pouquinho da nossa expertise nessa área para mostrar para vocês. Então, inicialmente é importante a gente contextualizar o papel do exercício, né? E se a gente pegar as diretrizes, tanto de adultos como para idosos, elas focam na prescrição de exercício para a promoção da saúde, para desenvolver e manter a saúde por meio de exercícios aeróbios, de força muscular, de flexibilidade, de aptidão neuromotora e equilíbrio. E ainda a diretrizes do American College para idosos, ela traz o exercício aquático como uma ferramenta para alcançar esses objetivos. E isso é principalmente destacado, né, na literatura que a gente tem mostrado atualmente, que a água tem um caráter multicomponente, né, por algumas características da água, que um programa de treinamento aeróbio, ele traz também adaptações, né, nas outras valências físicas. E o exercício físico, então, tem um papel fundamental, né, por ser uma intervenção fundamental para mitigar os efeitos adversos do envelhecimento, né, porque a gente está aí desde a vida adulta, então, nesse processo de envelhecimento. E a gente tem, então, uma revisão sistemática com meta-análise do grupo do professor Henrique Neiva, de Portugal, no qual eles fizeram uma análise com subgrupos de indivíduos adultos saudáveis ou com alguma doença crônica, né? E verificaram, então, os benefícios que esses programas, que essas intervenções trazem em diferentes
parâmetros, né? E foi comprovado, então, seus efeitos positivos, né, no condicionamento cardiorrespiratório, na força muscular, no equilíbrio corporal, na marcha, qualidade de vida e níveis de dor, né? Então, demonstrando que o exercício físico aquático, ele atende a esses requisitos de promoção da saúde, e se a gente pegar a população com doenças associadas, ele pode ser utilizado, então, de forma associada como uma terapia não farmacológica. Mas para a gente entender, né, e alcançar esses benefícios, a gente precisa primeiro entender um pouquinho os fundamentos científicos relacionados à prescrição do treinamento aquático. Então, existem algumas diferenças evidentes, porque quando a gente entra para dentro da água, a gente tem a água atuando ao redor do nosso corpo, e a água tem algumas características importantes, como o empuxo, a força de arrasto, a pressão hidrostática, que fazem, né, deste ambiente único, né, com algumas características que diferenciam ele da prescrição no meio terrestre. Então, inicialmente, a gente pode considerar o empuxo, né? Então, o empuxo, ele é uma força que a gente tem exclusiva, né, da imersão, e a sua magnitude é igual ao peso do volume deslocado de água, né, com o corpo imerso, com o corpo total ou parcialmente imerso, contrária à força gravitacional, que faz então com que a gente tenha uma redução no nosso peso aparente. Então, a gente tem estudos mais antigos mostrando essa redução de peso aparente em indivíduos jovens, né, em torno de 69%, mostrando então que uma pessoa imersa dentro da água na profundidade de processo tifoide, ela pesa ou ela carrega 30% apenas do seu peso corporal. E mais recentemente a gente tem analisado outras populações, né, como pacientes de diabetes tipo 2, mulheres pós-menopáusicas, idosas, obesas e gestantes, e a gente tem verificado que esse percentual pode ser maior ainda, até em torno de 83%. Com essa redução do peso aparente, a gente acaba tendo por consequência uma redução da força de reação do solo, que é uma característica importante relacionada ao impacto articular. Então, aqui eu trago como um exemplo esse estudo que a gente publicou em 2021 na Sports Biomechanics, na qual a gente avaliou a força de reação do solo durante exercícios de hidroginástica em mulheres com obesidade, em diferentes intensidades. Então, o primeiro gráfico aqui é uma intensidade submáxima e o segundo é uma intensidade máxima, o exercício de corrida estacionária. E ao comparar com o mesmo exercício realizado fora da água, a gente tem, de fato, uma redução, né, nos valores de pico da força de reação do solo na ordem de 60% e 67%. Mas mais do que isso, quando a gente sai de uma intensidade submáxima para uma intensidade máxima, na água, a gente tem um aumento dessa força de reação do solo na ordem de 25%, enquanto na terra a gente tem um aumento de 50%. E isso é bastante importante, porque se a gente considerar, por exemplo, mulheres com obesidade, elas precisam aumentar a intensidade, né? Mas sem aumentar o impacto articular. Então, esse ambiente pode ser uma estratégia favorável nesse sentido. Mas é importante a gente destacar também que não significa que não haja impacto dentro da água. Há um impacto expressivo, né? Este outro estudo que a gente publicou, né, com dados coletados no grupo do professor Cruel, eu fui a primeira autora, a gente investigou 6 diferentes exercícios de hidroginástica em mulheres pós-menopáusicas e analisamos então a força de reação do solo, né, nesses exercícios em intensidades submáximas. E a gente verifica que aqui, que é este exercício aqui grupado, a gente tem um impacto aí tão baixo quanto 20% do peso corporal, e nesse exercício aqui, que é a corrida estacionária, a gente tem valores tão altos quanto 80% do peso corporal em uma passada. Tá? Em uma pisada. Então, diferentes exercícios, eles têm diferentes sobrecargas, né? E podem ser valores até maiores, né? Então, uma vez o peso corporal, por exemplo, em exercícios de intensidade máxima, com característica como a corrida estacionária, em outras populações que a gente também avaliou, mas, ainda que tenha um impacto expressivo, ele é considerado uma modalidade de baixo impacto. Outra característica importante é a força de arrasto, que ela é influenciada
pelo coeficiente de arrasto, a densidade do fluido, a área frontal projetada e a velocidade. Então, dentro da água, a gente tem uma resistência que ela é multidirecional, todos os sentidos de movimento, que faz com que o padrão de contração seja diferenciado nesse meio do ambiente terrestre, visto que no ambiente terrestre a nossa principal sobrecarga, né, natural é, por exemplo, a gravidade. Então, a gente tem exercícios diferentes que a gente usa para diferentes grupos musculares antagonistas e posições diferentes, mas a gente trabalha num exercício o mesmo grupo muscular de forma concêntrica numa fase e excêntrica em outra fase, num exercício tradicional de treinamento de força. Já no meio aquático, se a gente fizer exercícios localizados, pela resistência multidirecional, a gente vai estar trabalhando com músculos agonista-antagonista em um mesmo exercício nas diferentes fases do movimento. Isso foi melhor demonstrado, né, e investigado em 2001, né, nesse estudo publicado na Clinical Biomechanics pelo grupo do professor Foironen, no qual eles avaliaram um exercício localizado, que era flexão e extensão de joelhos, numa amplitude de 120 graus de flexão até a extensão completa, em repetições cíclicas. Então, o que eles verificaram? Eles fizeram uma análise eletromiográfica para ver a ativação muscular e eles viram que no início de uma fase de extensão dos joelhos, tá? Do joelho, então aqui no início desse movimento, até mais ou menos a metade do movimento, a atividade é predominante do quadríceps nessa fase de extensão, porque a água está parada e precisa ser acelerada para que a perna se movimente. Já no final do movimento, uma vez que essa perna vai frear, chegar no limite da amplitude, frear e começar o movimento no sentido contrário, entra em atividade, na metade do movimento até 0 graus, o grupo muscular antagonista, os isquiotibiais, para frear esse segmento e a água continua, né, subindo nesse sentido. Quando a perna está completamente estendida e começa essa fase de flexão, ou seja, o sentido contrário, a gente tem uma ativação diferente. A gente começa ativando os isquiotibiais, que são responsáveis, né, por trazer a perna no sentido da flexão. E mais ou menos na metade do movimento, então, a gente reduz a atividade de isquiotibiais e coloca em atividade o quadríceps para frear e mudar o sentido do movimento novamente. Mostrando, então, que em repetições cíclicas, como as caracterizadas nos exercícios de hidroginástica, a gente tem um trabalho agonista-antagonista com um padrão de recrutamento por meio de ciclos alongamento e encurtamento, ou seja, uma fase excêntrica seguida de uma fase concêntrica. E que a velocidade tem grande influência, quanto maior a velocidade, mais acontece esse padrão de movimento. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a pressão hidrostática, né? Que é a pressão que a água exerce sobre o corpo imerso. Então, a gente poderia fazer uma analogia que fora da água a gente só tem a pressão atmosférica atuando nesse corpo, sendo que ao nível do mar ela é constante, né? Praticamente constante em todo o corpo, em torno de 760 milímetros de mercúrio. E na hora que a gente entra para dentro da água, além da pressão atmosférica, a gente tem mais a pressão hidrostática, que tem uma magnitude de 76,6 milímetros de mercúrio por metro de água. Ou seja, quanto maior a profundidade de imersão e a distância, né, entre a profundidade e a superfície, maior é a ação da pressão hidrostática. Isso faz com que a pressão em membros inferiores seja mais acentuada do que a pressão em membros superiores e que a gente tenha, então, um redirecionamento dos nossos fluidos corporais dessas áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. Consequentemente, a gente tem então um aumento da circulação nos músculos e vasos sanguíneos da cavidade abdominal, torácica, né, e no coração, e um aumento do volume plasmático, tá? E isso acarreta então uma sequência de alterações fisiológicas que, por fim, acabam reduzindo a frequência cardíaca, que é bastante conhecida, que é menor dentro da água, mas não só ela. A gente tem uma série de repercussões clínicas e terapêuticas que fazem desse meio um ambiente muito propício para populações com questões cardiometabólicas ou osteoarticulares,
né? Por exemplo, a supressão do sistema renina-angiotensina, um aumento de diurese e natriurese, uma redução importante da pressão arterial em repouso ou em exercício, um aumento da capacidade oxidativa dos lipídios e questões mais osteoarticulares, né, e musculoesqueléticas, como a redução do peso aparente, o impacto osteoarticular e a redução da dor, devido a essa combinação dos efeitos de flutuação e arrasto. E para a prescrição de exercícios, a gente tem então a redução da frequência cardíaca, seja em repouso, em máximo esforço e no limiar anaeróbio, e com iguais valores de percepção subjetiva de esforço. E além disso, se a gente pensar, né, não é o tema dessa aula, mas questões mais neuromusculares para prescrição de programas de força, a gente tem uma ativação agonista e antagonista e um padrão de recrutamento diferenciado. Nesse sentido, a gente tem repercussões importantes quando a gente está pensando em prescrever um programa de exercícios na água. E a gente não pode prescrever esse programa considerando nossos parâmetros de referência no meio terrestre, tá? Aqui a gente traz os resultados de um estudo que foi publicado agora em 2022. Esse estudo faz parte da tese de doutorado da Luana, que é minha aluna de doutorado aqui na UFPEL, e a gente fez então uma revisão sistemática e meta-análise comparando os resultados de testes máximos dentro da água e o seu referência, o seu comparador no ambiente terrestre. Quando a gente analisou o consumo de oxigênio, e aqui a gente tem os resultados dos valores máximos, e aqui embaixo dos valores de limiar anaeróbio, a gente observou que dentro da água a gente tem valores em torno de 7 milímetros quilograma minuto para o máximo esforço e 6 mililitros quilograma minuto para o limiar anaeróbio, ou seja, essas respostas no VO2 são menores ao longo dos testes máximos, em intensidades submáximas e máximas. O mesmo acontece para a frequência cardíaca, então aqui a gente tem os dados de frequência cardíaca máxima e aqui de frequência cardíaca no limiar anaeróbio. Então, no máximo esforço, a gente tem valores 12 batimentos por minuto mais baixos e no limiar anaeróbio 15 batimentos por minuto mais baixo. Ao passo que o índice de esforço percebido, a gente não encontra essa diferença, né? Então, é uma estratégia aí que a gente poderia usar índices semelhantes dentro e fora d'água. Então, tanto no máximo esforço como no limiar anaeróbio, as respostas de IEP foram similares entre terra e água ao longo dos protocolos. Muito bem, e aí então, considerando essas diferenças dos meios e o treinamento aeróbio, então como é que a gente pode pensar nesse planejamento, né? Então o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é que dentro da água é mantida essa relação forte e direta entre aqui a gente tem a frequência cardíaca e o VO2 de referência, né, que seria o nosso padrão ouro, e aqui o IEP e o VO2. Para mulheres jovens, nesse primeiro estudo, que foi realizado aqui pela minha aluna de doutorado, Gabriela Davi, e aqui para mulheres idosas, neste outro estudo que foi desenvolvido pela minha outra aluna de doutorado, a Luana, em mulheres idosas. Então, essa relação, ela permanece. E além disso, né, a gente precisa saber que permanece, que a gente pode prescrever por esses dois parâmetros, mas como que a gente vai fazer para utilizá-los dentro da água e corrigir, né, para esse efeito do meio aquático. Então, esse estudo aqui, a gente realizou, publicou em 2014 no Journal of Strength and Conditioning Research, e a gente elaboramos um protocolo, né, para diferentes exercícios de hidroginástica, né, utilizando o exercício de hidroginástica mesmo. Então, é um protocolo extremamente simples, fácil, que pode ser realizado na borda da piscina na prática, né? Porque só precisa de um metrônomo. Hoje em dia é fácil de conseguir um aplicativo pelo celular e um frequencímetro, né? Então a gente realizou uma cadência inicial, 2 minutos de aquecimento, e fizemos a cada 1 minuto um incremento de 10 batimentos por minuto da cadência, né? Até o limite que essas participantes conseguiam aguentar, né? Até a sua exaustão. E nós monitoramos, então, o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca nesse estudo e observamos, então, que os valores máximos, tanto de frequência cardíaca como de consumo de oxigênio,
para esses 3 exercícios foram significativamente menores do que para o valor de referência em terra, que foi um teste máximo realizado em esteira. Então, esse estudo, inclusive, entrou naquela revisão sistemática, né, que a gente mostrou para vocês. Além disso, se a gente analisar os parâmetros submáximos, a gente observou que esses valores foram menores também para os 3 exercícios no primeiro limiar ventilatório e no segundo limiar ventilatório, tá? Então, demonstrando que tanto em intensidades submáximas como máximas isso acontece. O que a gente traz de interessante aqui é que quando a gente faz uma proporção, ou seja, o percentual do máximo, utilizando o seu valor máximo de referência para o primeiro limiar e para o segundo limiar, aqui são os resultados de frequência cardíaca, percentual da frequência cardíaca máxima no primeiro limiar e no segundo limiar anaeróbio, e aqui percentual do VO2 máximo no primeiro limiar e no segundo limiar. Quando a gente analisa proporcionalmente ao seu valor de teste máximo, esses resultados são iguais, os percentuais são os mesmos, mostrando que a proporção de redução dentro da água ela é semelhante em limiares e no máximo esforço. Isso nos mostra, né, que quando a gente opta por fazer a prescrição por frequência cardíaca, a gente não pode utilizar um teste de referência do meio terrestre. A gente precisa, né, fazer um teste específico no meio aquático e determinar, então, esses valores de limiar anaeróbio por algum teste indireto, como Concone, ou obter, né, determinar a frequência cardíaca máxima no próprio meio aquático, para então ter os valores percentuais e realizar a prescrição por frequência cardíaca, que é um parâmetro aí objetivo, né, e efetivo. Por outro lado, a gente também tem um parâmetro subjetivo efetivo, que vários estudos têm utilizado e demonstrado benefícios, que é o índice de esforço percebido, que, como a gente viu, ele tem uma relação significativa, né, e direta com o VO2, e a gente então tentou analisar os valores do IEP correspondente a diferentes percentuais de VO2 máximo. Então, esse estudo foi publicado no Journal of Sport Science em 2016, né? E a gente avaliou, então, mulheres jovens em 3 diferentes exercícios. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver, se eu quero prescrever a 60%, quais são os índices que eu deveria usar, né, para esses exercícios? Então, a gente consegue aplicar de uma maneira direta esses valores. E depois, agora em 2021, a gente publicou esse estudo avaliando mulheres idosas treinadas, tá? Então, só no exercício de corrida estacionária e fazendo essa mesma tabelinha com esses valores de referência. Então, a partir dessas tabelas, a gente pode utilizar esses valores para, dependendo do percentual do VO2 que a gente quer utilizar, a gente pode, então, ver quais são os índices de esforço percebido indicados. Além disso, a gente tem um outro estudo que a gente realizou, no qual a gente tentou determinar quais eram os índices de esforço percebido correspondentes ao primeiro limiar, né, ventilatório, e ao segundo limiar ventilatório. Então, ao longo de testes máximos com outros 3 exercícios de hidroginástica. E a gente verificou, então, que o primeiro limiar, ele fica aproximadamente em 12, no índice 12, utilizando a escala de 6 a 20, né? E o segundo limiar em 16. Então, uma zona, né, de prescrição aeróbia varia entre 12 e 16, que está de acordo com as diretrizes de exercícios para o ambiente terrestre, nos quais nos mostram que entre 12 e 16 nós temos um exercício de moderado a intenso. A gente tem que destacar também que se a prescrição for por índice de esforço percebido, é importante que a gente tenha, né, aqui sou eu dando uma aula na graduação, que a gente tenha a escala de Borg do lado, para que o aluno tenha essa referência e que ela seja, então, bem instruída para ser válida. E aí, se a gente fizer tudo de uma maneira bem estruturada e organizada, a gente tem benefícios. Então, eu trago aqui, né, algumas evidências científicas dos efeitos dos programas de treinamento aquático, aeróbio, né, e em diferentes parâmetros de saúde. Então, esse estudo aqui foi o estudo principal de mestrado da Luana, que eu já apresentei em outros estudos para vocês, no qual ela fez um ensaio clínico randomizado, foi o Water Study, e a gente tinha 2 programas, então, um programa aeróbio com
contínuo prescrito por Borg e um programa intervalado prescrito por Borg também. Nós verificamos que ambos os programas apresentaram melhorias, né, adaptações cardiorrespiratórias positivas após 12 semanas, né, com melhoria no VO2 de pico, VO2 de segundo limiar, tempo de exaustão. Mas também verificamos que esse programa aeróbio de moderada a alta intensidade foi capaz de proporcionar melhorias neuromusculares também, né? Em parâmetros como 1RM de extensores de joelho, isso em membros inferiores. Resistência muscular localizada, atividade eletromiográfica e espessura e ecointensidade do quadríceps. Então, mostrando que realmente, né, a hidroginástica tem esse caráter multicomponente e naquele estudo a gente avaliou 2 programas aeróbios. Nesse outro estudo, que fez parte da tese de doutorado da professora Ana Kanitz, né, orientada pelo professor Cruel, eles compararam um programa aeróbio e um programa de força, para ver os efeitos de programas diferentes sobre parâmetros neuromusculares e parâmetros cardiorrespiratórios. E mais uma vez, né, foi demonstrado aqui, que tá, né, aqui o rosinha, que o programa, tanto o programa aeróbio como o programa de força, eles demonstraram melhoria nos valores de 1RM de membros inferiores, flexores e extensores de joelho, né? Ambos os programas, tanto o aeróbio como o programa de força. Esse treinamento foi durante 10 semanas. Mas, ao analisar as adaptações cardiorrespiratórias, o programa de força não gerou, né, melhorias significativas, apenas o programa aeróbio gerou essas melhorias significativas, nem o grupo controle, né? Então, mostrando que para adaptação cardiorrespiratória tem que treinar um programa aeróbio. Para adaptação neuromuscular, nesse início de programa, 10 a 12 semanas, um programa aeróbio é suficiente por causa dessa resistência da água, que tem esse efeito, né, multidirecional de resistência. Mas não só em parâmetros cardio e neuro, a gente tem, então, outros efeitos benéficos em parâmetros funcionais, né? Então, esse outro estudo que foi publicado no Journal of Physical Activity and Health, em 2020, que fez parte do estudo da Luana, mostrou que aqueles mesmos 2 programas aeróbios geraram melhorias em parâmetros funcionais, como teste de sentar e levantar, teste de caminhada de 6 minutos, teste de velocidade de marcha, assim como no domínio físico do RUCOL, né, em parâmetros de qualidade de vida. Então, mostrando, né, que é um programa que traz melhorias aí genéricas, esses estudos para idosas. Então, né, já comparamos aeróbio com aeróbio com força. E a Mari, que fez o seu mestrado e o seu doutorado aqui com a gente, orientada pela professora Stephanie no nosso grupo, ela resolveu então comparar um programa diferente. Ela comparou um aeróbio com um combinado. Então, o combinado tinha um treinamento de força adicional além do aeróbio. E aí analisou diferentes parâmetros, né? E nesse estudo publicado na Experimental Gerontology em 2018, eu trago aqui os resultados dos testes funcionais. Então, aeróbio e combinado foram semelhantes em testes funcionais de força de membros inferiores, condicionamento aeróbio e equilíbrio dinâmico, assim como os domínios físico, psicológico, ambiental e de relações sociais da qualidade de vida, né? Então, mostrando aí que parece que nessas 12 semanas iniciais não precisa nem adicionar força e nem fazer só de força, que o aeróbio é suficiente. Mas a Mari continuou curiosa e ela pensou assim, bom, eu já sei que até as primeiras 8, 10 semanas, só fazer o aeróbio melhora tudo, né? Mas será que depois dessas primeiras semanas, se eu adicionar exercícios de força, eu vou ter ganhos adicionais? Então, ela fez essa intervenção, né? 16 semanas de intervenção com essa característica no seu estudo de doutorado. E aqui eu trago alguns resultados que foram publicados no Research Quarterly for Exercise and Sports no ano passado, em 2021, tá? Aqui tá o planejamento dela. E o que ela encontrou? Que para os testes funcionais, tá? E para a pressão arterial, os ganhos foram semelhantes, tá? Melhorou tudo igual, aeróbio combinado. Mas, para
parece que o treinamento combinado, ele é melhor do que o treinamento aeróbio exclusivo em alguns parâmetros neuromusculares, como a espessura muscular e a ecointensidade de reto femoral, a eletromiografia de vasto lateral e alguns domínios de qualidade de vida, tá? Mas não é superior no VO2 de pico e no 1RM de flexores e extensores de joelho e resistência muscular localizada. Então, teve um outro estudo que já foi aprovado e publicado no Aging Clinical and Experimental Research, o ano passado também, e tem alguns dados que ainda não foram publicados. Dessa forma, né, as minhas mensagens finais são que o ambiente aquático ele é vantajoso no alcance de determinados objetivos devido à segurança a nível cardiometabólico e osteoarticular pelas características da água, né, associado aos efeitos da imersão. E a prescrição, mas para ter essas vantagens, a prescrição precisa ser específica para o meio aquático, visto que a imersão afeta os parâmetros de prescrição, VO2 e frequência cardíaca, máximos e submáximos, né? E a gente tem que, então, fazer essa correção para não ter cargas incorretas e superestimadas dentro da água. E os programas de exercício aeróbio, eles apresentam característica multicomponente, benefícios comprovados nos componentes aeróbio, neuromuscular, parâmetros funcionais e qualidade de vida, né? Como aí diferentes estudos originais e revisões sistemáticas têm demonstrado. Gostaria então de agradecer a participação de vocês, né? Agradecer novamente a comissão organizadora, agradecer os órgãos de fomento, CNPq, CAPES e FAPERGS, porque sem eles a gente não tem como produzir ciência, né? Agradecer ao meu grupo de pesquisa e toda a nossa equipe, e também dedicar, né, todo o meu trabalho aí aos meus filhos, que são a motivação para a gente continuar fazendo ciência nesse momento assim tão difícil. Obrigada. Buonasera a tutti, mi presento brevemente, sono Marco Bergamì e lavoro presso il Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova. Vi ringrazio moltissimo per l'invito, ringrazio soprattutto Danilo, il caro amico Danilo, il professor Boccalini, per l'invito a partecipare a questo simposio. Ci tengo particolarmente ad un ringraziamento ulteriore, insomma, a questa possibilità, perché è l'ennesima dimostrazione di quanto siamo collegati, io e Danilo, al di là dell'amicizia, ma a tematiche sia di ricerca che comunque di interesse generale che appunto condividiamo da entrambi i lati, tra virgolette, del mondo e dall'altro versante anche per entrambi i nostri interessi. E mi presento proprio molto brevemente, io sono Marco Bergamini, appunto sono un docente all'interno del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova e mi sono occupato storicamente di effetti legati all'esercizio fisico, o meglio, io li ho sempre definiti i benefici legati allo svolgimento, alla pratica di esercizio fisico. In particolare ho collaborato per tantissimi anni all'interno della medicina dello sport, appunto dell'azienda ospedaliera di Padova, dove gestivo un piccolo laboratorio con lo scopo appunto di quantificare la forza muscolare e i diversi aspetti di forza muscolare nei pazienti che afferivano al dipartimento. Ormai da 4 o 5 anni a questa parte ho investigato sempre di più nell'ambito invece degli effetti sia dell'esercizio fisico nell'ambito però della prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici all'interno però dell'ambiente lavorativo. Tuttavia oggi andremo a trattare una tematica per questo simposio che mi appassiona particolarmente, che è quella invece legata alla risposta ormonale acuta in riferimento all'esercizio fisico. È un argomento molto particolare e devo dire la verità abbastanza espresso, abbastanza investigato nell'ambito della ricerca scientifica, che però mi affascina tantissimo perché è un'attività che in qualche maniera non è tangibile dal punto di vista esterno, o meglio, tutta una serie di effetti dell'esercizio ovviamente sono visibilissimi a lungo termine, o comunque anche dopo una sessione di esercizio fisico della durata che può essere di un'ora,
di un'ora e mezza e così via. Però questi aspetti, soprattutto microscopici, non sono tangibili e quindi devono essere studiati proprio in risposta all'esercizio fisico. E è una tematica che, a mio avviso, ha un'importanza fondamentale, soprattutto nel momento in cui si rivolge con programmi di esercizio fisico a soggetti con patologie croniche, per i quali la risposta ormonale in acuto è importante essere bagaglio di conoscenza dell'attività, di colui che esercita l'attività appunto di supervisione all'esercizio fisico, poiché essa stessa è imprescindibile dal punto di vista di monitoraggio e quindi proprio dal punto di vista di sicurezza. Allora, direi che possiamo già iniziare con una piccola introduzione all'argomento. E, diciamo, prima di tutto, quello che mi interessava passare come messaggio in questa diapositiva iniziale è che l'uomo possiede una varietà di messaggeri chimici, in buona sostanza sono ormoni, sostanze simili-ormonali, che in qualche maniera nell'organismo sviluppano azioni, endocrine, paracrine, autocrine, poi andremo a vedere nello specifico cosa sono queste azioni. In buona sostanza, fisicamente, queste sostanze sono coinvolte in una moltitudine di azioni regolatorie all'interno di processi più o meno complessi, come possono essere la crescita, lo sviluppo, la riproduzione, il metabolismo, l'idratazione, gli adattamenti e le risposte cardiovascolari, le risposte immunologiche e poi ovviamente anche le reazioni a quello che è un difetto stressogeno. Beh, l'evidenza scientifica presenta consolidate informazioni che l'attività fisica, l'esercizio fisico influenzano potentemente la produzione ormonale e quindi tutti i processi di regolazione che gli ormoni hanno sostanzialmente nell'organismo. E nella maggior parte delle situazioni, diciamo che gli effetti dell'attività fisica e dell'esercizio fisico, adesso io sostituirò questi termini sotto l'unico termine di esercizio fisico, sul sistema endocrino assumono una connotazione, devo dire la verità, prevalentemente benefica, quindi positiva. Questi effetti si trasducono comunque in miglioramenti rispetto a delle funzioni tessutali, a poi a livello superiore delle funzioni organiche e che tendenzialmente favoriscono la salute e comunque un miglioramento dell'efficienza fisica. Tuttavia potrebbero comunque verificarsi delle situazioni che sono definibili come introduttive o addirittura lesive. In concreto queste situazioni potrebbero verificarsi in qualche maniera a livello ormonale inizialmente e di conseguenza portare una sorta di componente negativa, quindi che non comporta in buona sostanza benefici nei confronti dell'organismo. Continuando un po', sempre con un po' di riscaldamento, giochiamo, perché prima di entrare nel topic bisogna un po' capire la terminologia che poi utilizzerò nella presentazione. Andiamo ad esplorare quello che viene definito cell signaling e comunque gli errori di trascrizione del segnale. Cos'è questo cell signaling e perché è importante in questa presentazione andare a capire il significato di questa locuzione? In pratica è qualsiasi processo di comunicazione che regola le attività di base cellulare e che coordina in buona sostanza le azioni cellulari. Quindi il comando. E c'è il cell signaling non è altro che la capacità delle cellule di percepire in qualche maniera di rispondere correttamente al loro microambiente ed è alla base dello sviluppo, della riparazione per esempio dei tessuti, dell'immunità, dell'omeostasi dei tessuti normali. Qualche volta però nel sistema di cell signaling, nel sistema di processo di comunicazione del segnale, vi possono essere degli errori in queste interazioni di segnalazione. Ma gli errori sono responsabili dell'insorgenza di malattie, come per esempio il cancro, come l'autoimmunità, il diabete. E quindi comprendendo la segnalazione cellulare, le malattie possono essere trattate efficacemente e teoricamente si possono creare per esempio dei tessuti artificiali oppure addirittura si possono creare dei tessuti particolari nei quali somministrare
l'appropriato farmaco per vedere successivamente nel soggetto affetto da patologia se questo farmaco può in qualche maniera esserne maggiore, possa avere un maggiore potere nel bersaglio che deve andare in qualche maniera a colpire. Quindi qui si parla di medicina personalizzata. Entrando un po' ancora nella fase, diciamo, di riscaldamento, i responsabili della comunicazione cellulare generalmente sono molecole extracellulari che sono secrete da altre cellule o dalla cellula stessa e che possono agire sulla stessa cellula a brevi distanze o a lunghe distanze. Tali molecole sono catturate da recettori e sono altre proteine che vengono definite transmembrana collocate all'interno di una micromembrana o di una membrana plasmatica con un sito di legame posto nello spazio extracellulare. Solo che una delle categorie più frequenti di molecole che scatenano una risposta cellulare sono gli ormoni. Okay? Il legame del ligando, cioè la molecola extracellulare con il suo specifico recettore, scatena la sua attivazione in una vasta gamma di modalità possibili e a sua volta il recettore scatena una o più vie di segnalazioni intracellulari. Le vie di segnalazione coinvolgono per le più proteine di segnalazione, possono essere relativamente semplici, ma più spesso negli organismi superiori sono complesse ed interconnesse tra di loro, non hanno una specifica direzionalità e possono essere lette sia da una membrana plasmatica verso il citoplasma o il nucleo e viceversa. Le proteine non sono però gli unici attori di queste vie di segnalazione, attenzione, che spesso coinvolgono anche ioni inorganici, fosfolipidi, steroidi e loro derivati. Queste proteine fanno convergere la segnalazione a proteine effettrici, quindi una sorta di porto il segnale ad un altro segnalatore. E queste, in qualche maniera, hanno una conformazione che viene alterata mediante opportune reazioni chimiche che si scatenano e che possono portare alla loro attivazione o inattivazione. Di queste proteine fanno parte, per esempio, i canali ionici. Sono proteine che regolano i geni, gli enzimi, le proteine strutturali del citoscheletro, recettori intracellulari. Tali proteine agiscono su altri bersagli, scatenando la risposta finale a quella data via di segnalazione, che può essere l'alterazione dell'espressione genica, l'alterazione del metabolismo di una o più sostanze, la creazione di complessi proteici particolari, il movimento della cellula in azione sul citoscheletro. Quindi esistono, abbiamo capito, diverse vie di comunicazione cellulare. Allora, qui una diapositiva molto didattica. La via cellulare, forse la più semplice, è la comunicazione autocrona. Si verifica quando la cellula bersaglio è la stessa cellula di segnalazione, esempio alcune cellule tumorali. Oppure ci può essere una comunicazione dipendente da contatto. Essa si verifica quando le molecole di segnalazione si trovano sulla superficie di una cellula e segnalano altre cellule bersaglio, legandosi senza abbandonarla. In pratica si verifica, per esempio, nei leucociti, come anche i linfociti. Poi può esserci anche una comunicazione paracrina. Si verifica quando la molecola di segnalazione agisce a brevissima distanza su cellule bersaglio diverse poste presso la cellula di segnalazione, quindi in prossimità. La velocità di questa segnalazione dipende dalla distanza ovviamente delle cellule bersaglio e dalla risposta generata che può avere in frazioni di secondo, qualora sia generata, scusate, qualora sia, diciamo, generata ma finalizzata a cambiare la conformazione di una proteina, ma può richiedere anche minuti o ore quando modifica l'espressione genica. La comunicazione invece endocrina si verifica quando la molecola di segnalazione spesso trasporta il suo messaggio nel torrente circolatorio, quindi in tutto a livello sistemico, e in buona sostanza agisce su una cellula bersaglio che può essere veramente posta a grande distanza. Questa molecola è spesso un ormone, è proprio un ormone. È un tipo di segnalazione relativamente però lenta, che ha bisogno di qualche tempo per arrivare appunto al suo bersaglio.
Nella comunicazione sinaptica, i neuroni utilizzano invece un particolare tipo di segnalazione che consiste nella produzione di potenziali d'azione. Quindi in pratica lavorano a livello elettrico, che decorrono lungo i nessoni sino ad aggiungere strutture specializzate chiamate sinapsi, che contengono delle vescicole che a loro volta sono immagazzinati in questi neurotrasmettitori e questi neurotrasmettitori rilasciano i loro segnali. Ultima parte, tra virgolette, della noia, che riguarda la regolazione del segnale. Attenzione, perché quando siamo all'interno di sistemi così complessi, generalmente i segnali seguono due principali modi, con cui una cellula regola le proprie proteine. Una si chiama feedback negativo, l'altro feedback positivo. Cos'è il feedback negativo? In buona sostanza c'è un segnale che esce, okay, e che inibisce la sua stessa produzione. Quindi cosa succede? Esso, questo segnale, abbrevia e limita il tempo della risposta e rende il sistema di segnalazione meno esposto alle possibili perturbazioni. In pratica, in alcune vie di segnalazione, il feedback negativo agisce con un notevole ritardo, determinando delle risposte finché è presente lo stimolo appropriato. Se invece il ritardo è breve, si determinano risposte direttamente veloci ed intense. Il feedback positivo invece lavora nel modo completamente opposto. È un segnale in uscita che favorisce la sua produzione, amplificandola. Quindi in molti casi il feedback positivo agisce favorendo moderatamente la propria produzione, ma in certi casi l'aumenta fortemente. È un po' un meccanismo simile a un fenomeno di o tutto o nulla, tanto che l'enzima, oltre ad una certa soglia, diviene improvvisamente molto più attivo e resta moderatamente attivo anche quando il segnale a monte è cessato. Quindi si parla in questo caso di un sistema instabile. Adesso invece, diciamo, addentrandoci a quella che è la tematica di oggi, quindi gli effetti ormonali dell'esercizio fisico, la prima cosa di cui volevo addentrarvi, e che un po' è nella tematica dell'argomento, è quel principio che riguarda il fight or flight. E perché vado a fare questa introduzione? Perché guardate che in estremissima sintesi e per estremi, tra virgolette, per estreme assonanze, è un sistema, quello degli effetti acuti, ormonali, in risposta all'esercizio fisico, che in alcuni aspetti sottende al meccanismo che viene definito combatto fisico. Quindi vi sarà capitato nella vita vostra di tutti i giorni, in qualche maniera potesse insomma accadere che qualcuno vi tagliasse la strada improvvisamente, obbligandoli, non so, a sterzare con la bicicletta per evitare un incidente, oppure durante una corsa mattutina lungo il percorso, al cane che non so, inizia ad abbaiare e costringendoli a cambiare direzione perché altrimenti mi morde. Ecco, questi esempi non sono altro che dei meccanismi i quali la reazione che mette in atto il nostro corpo contro una minaccia e a livello evolutivo ci permette praticamente di sopravvivere a situazioni quindi di forte stress e pericolo per ovviamente la nostra vita. Senza quindi nemmeno ragionare, senza nemmeno capire in buona sostanza cosa fare, il nostro corpo valuta cosa sta succedendo in un brevissimo tempo, in un attimo veramente circoscritto, nell'ambiente che ci sta intorno e determina le migliori opzioni per sopravvivere a quello determinato evento. Le migliori, sostanzialmente, opzioni cosa sono? Combatto, cioè in qualche maniera aggredisco il cane se è un cane piccolino, qualora invece ci fosse un cane di dimensioni notevoli, un lupo, la cosa probabilmente migliore è quella di fuggire. Queste sono sostanzialmente le uniche opzioni di scelta che i nostri antenati, i nostri precursori avevano di fronte ai pericoli circostanti. Quindi in entrambi i casi, combatto o fuggo, la risposta fisiologica e psicologica al pericolo prepara il corpo a reagire alla minaccia. E questa reazione è riconosciuta come parte proprio del primo stadio della sindrome di adattamento generale. Quindi quali sono essenzialmente i meccanismi sottostanti? E qui già ci addentriamo nella tematica. Cosa succede durante la risposta fight or flight? Beh, innanzitutto l'amigdala, che è situata nell'encefalo, è la sentinella delle emozioni umane.
essa percepisce all'istante un qualche segnale di allarme. Questa ghiandola agisce sull'ipotalamo che a sua volta stimola l'ipofisi, questa sotto, portando alla secrezione dell'ormone adenocorticottico, da CPH. Nello stesso momento il sistema nervoso simpatico stimola la ghiandola surrenale al rilascio di adrenalina. La CPH è importante per la secrezione del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, che anch'esso è rilasciato dalla stessa ghiandola, quindi ricordate i meccanismi di feedback che discutevamo precedentemente. La messa in circolo di questi ormoni innesca una serie di fenomeni. Il battito cardiaco accelera e con esso ovviamente aumenta la pressione del sangue, la frequenza respiratoria aumenta, la digestione rallenta. Perché la digestione rallenta? Perché devo portare il sangue alla regione interna del corpo, alla periferia, e si riscontra una deviazione del flusso appunto sanguigno sui principali gruppi muscolari, allo scopo di dare al corpo una sferzata di energia e di forza, anche ovviamente di calore. Il corpo diventa peso ed è pronto a reagire. Cos'è il meccanismo? Ci sono dei segnali visibili sul corpo che in buona sostanza mostrano l'attivazione di questo meccanismo di difesa. Le pupille si dilatano, poiché nel momento del pericolo il corpo si prepara ad essere consapevole di ciò che lo circonda, quindi ovviamente la dilatazione mi permette l'entrata di maggiore luce e in qualche maniera di avere una risposta, una migliore visione alla potenziale risposta dell'ambiente circostante. La pelle diventa più pallida o arrossata, poiché il flusso sanguigno sulle aree superficiali del corpo viene ridotto, aumentando però in questo modo il flusso di sangue verso i muscoli principali, come dicevamo prima, il cervello, le gambe, le braccia. È comune osservare il pallore o l'alternanza, per esempio, con un viso pallido rossato. Quando il sangue scorre alla testa e al cervello, la capacità quindi di coagulazione del sangue del corpo aumenta anche per prevenire un'eventuale eccessiva perdita del sangue nel caso di lesioni. Ovviamente la frequenza cardiaca spizza in aria e la respirazione accelera, così da fornire al corpo ovviamente maggiore ossigenazione e maggiori sostanze nutritive necessarie per affidare un combattimento, abbiamo detto, una corsa. Il corpo potrebbe avvertire anche dei tremori, a causa dell'irrigidimento muscolare in preparazione a qualsiasi forma di azione. Ecco, questa risposta è anche una risposta stressoria. Questo aiuta a ottenere risultati migliori in situazioni in cui si è sotto pressione. E quindi qui, se qualcuno ricorda, c'è la famosa curva dell'arousal, nella quale la risposta migliore non è nel momento in cui sono completamente inattivato, e non lo è neanche nel momento in cui sono troppo attivato, ma c'è un momento ideale in cui questo meccanismo, diciamo, lavora alla perfezione. Ed eccoci qua nella parte centrale di questa discussione. Cos'è appunto la risposta acuta ormonale all'esercizio? Beh, innanzitutto noi abbiamo fatto per adesso un riferimento a quello che è una teoria dopo Marco Scappa. È chiaro che però quando ci addentriamo all'interno dell'esercizio fisico dobbiamo anche considerare che ci sono tante tipologie di esercizio. Ovviamente c'è una grande differenza tra una bassa intensità e una grande intensità, quindi un'esposizione che è completamente diversa. E ovviamente abbiamo detto che la modificazione ormonale in qualche maniera sia legata proporzionalmente oppure si modifica in maniera lineare e progressiva alla stessa intensità. Poi ovviamente c'è qualcosa di quale che inevitabilmente risponde a queste condizioni. Immaginate nel paradosso, ad esempio, richiamando ancora la teoria del combatti e fuggi, se una persona normale come sottoscritto, rispetto per esempio ad un pugile piuttosto che un lottatore di MMA, sia minacciato per essere derivato in strada, chiaramente la mia reazione sarà notevolmente diversa rispetto a una persona che è abituata a gestire aggressività dall'altra parte. E quindi probabilmente la mia risposta sarà addirittura la risposta del pugile o comunque del lottatore sarà quella di combattere. La mia risposta sarà esattamente la contraria, cioè sarà quella di scappare via il più possibile
velocemente da quella situazione. E le modificazioni ormonali quindi sono soggette anche alle stesse risposte fisiologiche dell'esercizio fisico. Quindi modificazione della risposta cardiovascolare, c'è un'attivazione incredibile e comunque relativamente determinata di quelli che sono chiamati pathway, cioè dei meccanismi che creano e regolano e mobilizzano i substrati energetici. Immaginiamo, se devo scappare via e correre, deve avere qualcosa che mi sembra che mi permetta la contrazione in primis muscolare, poi successivamente anche il consumo delle sostanze nutrizie che servono appunto per la componente muscolare di mantenere l'intensità. Poi ci deve essere anche una facilitazione al mantenimento del corretto livello di idratazione. Questa è una parte un po' particolare che però è fondamentale, perché ovviamente le ghiandole che abbiamo citato precedentemente hanno una funzione che è quella, per esempio, della regolazione della fame e della sete, che sono imprescindibili nel momento che si procede all'esercizio. E ci sono alcuni aspetti che sono definiti simil stressogeni, okay? A richiamo un po' di quello che discutevamo prima sulla teoria del fight. Bene, allora, si può dire che la maggior parte delle risposte ormonali, in buona sostanza, non sono indipendenti tra di loro, ma sono intercorrelate. Attenzione, è molto importante il concetto di intercorrelazione, perché nel momento in cui adesso dobbiamo discutere, li prendiamo punto per punto. Però effettivamente non è così, sono estremamente intercorrelate e in atto di tempo molto distinte. Diciamo che per meglio capire questo punto è necessario introdurre il modello Hormone Exercise Response Model, che spiega le risposte ormonali in tre grandi fasi. Allora, queste sono le tre grandi fasi. Una risposta immediata, che è definita risposta insorgente, una risposta intermedia e una terza fase che è una risposta finale. Diciamo che la prima risposta è la risposta immediata del soggetto, in pratica l'esercizio, e questa si insedia pochissimi attimi, pochissimi secondi dopo aver iniziato l'esercizio fisico. Questa risposta si concentra sull'aumento dell'attività simpatica del sistema nervoso automatico. In pratica, queste attività fungono da preparatorio all'esercizio, in funzione del potenziale effetto stressogeno che lo stesso esercizio può indurre all'organismo. Quindi in pratica giocano un ruolo fondamentale in questo momento le catecolamine, in particolare la moletrina, che viene rilasciata ai tessuti target direttamente nonché al torrente circolatorio con l'effetto chiamato simpatetico stimolo. Questo effetto è amplificato dalle connessioni simpatiche della ghiandola midollare del sudore, che a sua volta stimola la secrezione di catecolamine circolanti, quindi l'epinefrina. In parallelo all'azione, diciamo, simpatico-adrenergica, si inibisce la secrezione di insulina da parte del pancreas e dall'altra parte aumenta la secrezione del glucagone dalle cellule alfa del pancreas. Questo è importante per la captazione appunto di glucosio muscolare, glucosio al muscolo. Quindi la risposta immediata è regolata da un meccanismo che viene definito, come dicevamo prima, feed forward, cioè un meccanismo anticipatorio da parte del sistema nervoso centrale, che però riceve input sostanzialmente informativi dalla periferia, dal sistema somatosensitivo, in particolare dal sistema muscolo-scheletico. Quindi si capisce che in preparazione al movimento accade qualcosa ed il segnale arriva direttamente dalla componente muscolare. La seconda risposta è definita risposta intermedia, è leggermente più breve rispetto alla precedente, ma è tipicamente anch'essa molto veloce, con una durata di circa un minuto dall'esposizione iniziale dell'esercizio fisico. In questa fase l'ipotalamo comincia a lasciare l'ormone releasing tireotico e parallelamente realizza un factor però corticotropo per stimolare l'ipofisi anteriore e rilasciare gli ormoni trofici nel torrente circolatorio, che a loro volta agiranno sui tessuti bersaglio, stimolando ghiandole specifiche alla produzione di
ormoni aggiuntivi. Uno dei più rapidi appunto, player nella cascata dell'evento è quindi l'asse ipotalaga-ipofisi su rene, dove il risultato finale è un rilascio antemassivo di cortisolo. Infine c'è una terza fase, che è la fase tra virgolette finale. Come si presenta questa fase? Questa fase sostanzialmente è una durata, si presenta qualora l'esercizio fisico si prolunga nel tempo. In questa fase l'azione simpatica adrenergica è aumentata da altri ormoni rilasciati sia dall'ipofisi anteriore, o definita adenoipofisi, sia da quella posteriore detta pars nervosa, comunque il processo infundibulato. Essa cosa che fa? Attiva il rilascio dell'ormone antidiuretico, ormone della crescita e la prevenzione. Altri ormoni sono rilasciati dalle ghiandole endocrine periferiche, subordinati alla regolazione ipofisale, quindi testosterone, tirosina, IGF-1 e così via. Quando i fluidi si spostano dal letto vascolare e le riserve idriche totali sono compromesse a causa della sudorazione e della dissipazione del calore, il cosiddetto RAS, il sistema renina, angiotensina, aldosterone, si attiva, inducendo azioni vasocostruttive e riassorbimento dell'acqua. In parallelo, il tessuto muscolare inizia il rilascio di fatto di alcune citokine, come per esempio l'interleuchina 6 e così via, che hanno delle azioni di stimolo simil-ormonali, le quali stimolano a loro volta il rilascio di altri ormoni, per esempio il cortisolo, e quindi che hanno un'azione di segnale per la mobilizzazione del substrato energetico necessario appunto per svolgere l'esercizio fisico e l'attività fisica. Quindi, come abbiamo visto, l'influenza tumorale, la reazione quindi è legata alla concentrazione di una determinata quantità di sostanza ed ormonale, che invece si attiva sulla base di una sostanza specifica, sulla stessa azione ormonale e in base alla durata dell'attività fisica, dell'esercizio fisico, e si prolunga sulla base della disponibilità di substrati energetici che possono causare cambiamenti. Per esempio, il shifting, la tipologia di substrato, che può essere la diminuzione della disponibilità di carboidrati, okay, e poi invece va a chiamare quelli che sono. Ecco, tutto ciò può anche essere in qualche maniera compromesso. Per esempio, laddove ci sia una temperatura estremamente calda, il sistema termoregolatorio è quello che va a agire e può comportare comunque una regolazione sulla base dell'aumento della temperatura. È molto importante perché laddove ci sia una compromissione, questa compromette la risposta ormonale e quindi di conseguenza può compromettere delle alterazioni particolarmente pericolose da gestire. Per esempio, si immagini la gestione del programma di attività fisica in un soggetto anziano. Quanto importante le risulta conoscere queste modalità, queste funzionalità? Perché? Perché chiaramente devo capire che se una persona anziana e ha già un'operazione della percezione, per esempio, della sete, è molto importante che venga incorporato questo aspetto nel momento in cui si somministra il programma di esercizio. Ma se andiamo anche più specificamente, per esempio, tutto ciò che riguarda la problematica del soggetto con delle tipo 1 e con delle tipo 2, che sono due cose completamente diverse. Ricordiamoci di delle tipo 1, delle tipo 2, poi tipo 2 che è una scienza, che ovviamente coinvolge tutti i meccanismi completamente diversi. Da parte abbiamo delle tipo insulina resistenza iniziale, e poi ovviamente una degenerazione completa. Dall'altro versante invece il diabete di tipo 1, qualcosa che fin dall'età giovanile abbiamo praticamente con l'essenza di insulina differente circolatoria. Quindi è molto importante che laddove abbiamo da somministrare il programma di esercizio su questa tipologia di pazienti, comunque è importante che sia in condizioni fisiologiche sia in qualunque livello possibile venga, cioè essa sia la dose necessaria sia programmata. Quindi è anche da considerare che comunque ci sarà una riduzione della produzione pratica di glucosio, con parallelamente un aumento di quello che è l'azione del glucosio. E quindi tecnicamente nel momento paragrafico l'utilizzazione del glucosio e quindi paradossalmente un effetto di insulina. Questo deve essere effettivamente molto pericoloso. Quindi l'esercizio fisico aumenta l'azione dell'insulina per dopo l'esercizio, però
conseguentemente con un rischio prolungato ovviamente di inseguire. Dall'altro versante abbiamo anche il problema dell'assorbimento certificato dell'insulina, questo che faccio sul vedete è assolutamente un esempio, però può essere aumentato dall'esercizio se l'iniezione avviene in una zona coinvolta attività muscolare, ovviamente più intensa. Quindi pertanto risulta fondamentale monitorare assolutamente la glicemia prima e dopo l'esercizio, la sessione di esercizio e ovviamente sulla base di quelli che sono gli accordi con il diabetologo o comunque colui che somministra il programma di esercizio che ci sia un confronto costante relativamente a questa tipologia di intervento che assolutamente, io ripeto sempre, io ripeto agli studenti, deve rimanere molto disciplinato. Questo è un esempio che mi fermo qui, sto per esaurdirsi. Per quanto riguarda invece l'importanza, sottolineo, di conoscere i meccanismi di tutti e quanto essi siano fondamentali nel momento in cui abbiamo una situazione che può essere un pochettino rischiosa nella somministrazione di un programma di esercizio. Io vi ringrazio particolarmente per l'attenzione e mi scuso se ho preso qualche parte del seguito e spero che possa essere facile, insomma, che possa essere esaustiva la posizione. Vi ringrazio ancora tantissimo per questa possibilità, in particolar modo mando un abbraccio a Maria che vi ringrazio ancora e vi auguro di fare queste presentazioni. Grazie. Olá, eu sou o professor Guilherme Tucher e agradeço pela oportunidade de estar aqui participando e conversando com vocês no segundo Simpósio Internacional Online de Ciências do Exercício e do Esporte. Eu sou professor na Escola de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eu trabalho na graduação com disciplinas de ensino da natação e também trabalho na pós-graduação, especificamente no mestrado e no doutorado, com estudos relacionados aos efeitos do processo de treinamento nos esportes aquáticos. Recentemente nós lançamos um livro no nosso departamento, cujo título é Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, e juntamente com a professora Francine Caetano, sou coordenador do grupo de pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos e de um projeto de extensão chamado FRJ Aquática. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre mim, sobre as atividades que eu desenvolvo, dá um pulinho lá no meu site, www.guilhermetucher.com.br. Lá você encontra textos sobre treinamento, sobre natação, sobre polo aquático, vídeos também, onde você pode conhecer o meu canal do YouTube, tem muita coisa bacana para vocês. Mas vamos lá. Então esse assunto é importante para mim, porque eu tenho um grande interesse pessoal, como eu disse para vocês, é uma área que eu me dedico, é uma área que eu estudo. Eu reconheço que os treinadores também têm interesse em estudar sobre periodização do treinamento esportivo, porque eles entendem que essa é uma maneira interessante de organizar o processo de treinamento para que eles possam levar os atletas deles à melhora de desempenho. Também é um interesse da ciência, porque afinal de contas, apesar de a gente falar treinamento esportivo e periodização do treinamento esportivo, a gente sabe que tem diversas outras ciências associadas à periodização do treinamento esportivo que são importantes para que a gente entenda melhor o processo de treinamento. Mas a questão que eu gostaria de discutir com vocês é a seguinte: ao longo da periodização, nós temos momentos com a oferta, com o treinamento de conteúdos de treino que são diferentes. A ideia é que eu vou treinar no início um conjunto de capacidades motoras, que depois vão dar base para o desenvolvimento da condição específica. Mas imaginando que a gente faz um conjunto de avaliações ao longo da minha periodização, vamos supor uma periodização de 10 vezes, e vamos supor também que você, enquanto treinador, você tenha um conjunto de momentos de testagem, de avaliação dos seus atletas. Até que ponto essas adaptações, esses resultados que você tem nas diversas competições antes da competição principal, e também nesses diferentes momentos de avaliação, até que ponto essas adaptações são desejáveis ou são indesejáveis para aquele momento? Como é que eu posso ter certeza se o que está acontecendo, por exemplo, na semana 2 ou na semana 3 de treinamento vai realmente me dar base para aquilo que eu quero que aconteça na semana lá mais próxima da competição? Para poder então discutir esse assunto com vocês, eu vou dividir a minha apresentação, que ela é breve, em 3 momentos. Primeiro eu vou fazer um resgate aí da ideia do que é periodização, quais são os modelos de periodização, sua estrutura e organização. É só uma introdução. Depois eu vou trazer para vocês alguns artigos que fazem justamente essa discussão a partir de avaliações durante o processo de treinamento. E por fim eu faço uma reflexão para a gente conseguir dar um passo à frente.
Começando então a primeira parte, a nossa discussão, como eu disse para vocês, é sobre a periodização do treinamento esportivo. Então a periodização do treinamento esportivo pode ser entendida como a divisão de um tempo que você tem para treinamento em unidades menores, com o objetivo de levar o atleta ou com o objetivo de levar o indivíduo à melhora do desempenho esportivo. Essa ideia de você pegar um tempo maior e dividir em fases menores é importante porque a gente entende que alguns conteúdos podem servir de base para o melhor desenvolvimento de outros conteúdos. Então, por exemplo, a gente tem ideia de que na fase de preparação geral, que é uma fase de um dos modelos de periodização, a gente desenvolve as condições gerais de treinamento e essas condições são importantes para que na fase específica a gente consiga desenvolver a potência anaeróbica, a capacidade anaeróbica, a velocidade, a força específica que vai ser manifestada na competição. Essa ideia também de dividir o período de treinamento em fases menores é interessante porque facilita o controle do processo de treinamento. O treinamento é uma atividade complexa, que, como eu disse para vocês, envolve alterações fisiológicas, biomecânicas, alterações no consumo de oxigênio, do limiar anaeróbico, na utilização do sistema aeróbico ou anaeróbico, alterações também emocionais, alterações psicológicas, associadas à necessidade de se alimentar de uma maneira diferente. Então o processo de treinamento é complexo. E além disso, você acredita que toda a condução do seu treinamento vai levar o atleta a ter uma melhor manifestação do desempenho no momento específico, que é o momento da competição. Tudo bem. Independentemente do modelo de periodização, a ideia que existe é que a gente tem um momento inicial do processo de treinamento onde a gente vai adquirir a forma esportiva, depois existe um momento onde a gente vai manter a forma esportiva e finalmente então um momento onde o atleta vai perder a forma esportiva. Então percebam que o processo de treinamento, a condução do treinamento, da periodização, é um processo cíclico, porque ele acontece ao longo de várias temporadas, que envolvem a aquisição, a manutenção e a perda da forma esportiva. Aí eu já trago algumas questões para a gente pensar. Tudo bem, mas o que o meu atleta deveria treinar, tanto na aquisição, na manutenção e na perda da forma esportiva? O que deveria ser feito? O que eu deveria oferecer de conteúdo de treinamento? Como é que eu deveria conduzir o meu treinamento se o objetivo é a aquisição da forma esportiva? Qual vai ser a diferença se eu estiver pensando em manutenção da forma esportiva? E outra dúvida, como é que deveria ser a distribuição da carga de treinamento? Onde eu deveria dar mais ênfase ao aeróbico, ao anaeróbico? Tudo bem, eu entendo que numa fase deveria haver prevalência da condição aeróbica, mas o quanto que eu deveria treinar de aeróbico e de anaeróbico, por exemplo? Então essas são algumas dúvidas que são importantes da gente pensar, porque é justamente a organização dessas informações do que deve ser treinado, se é mais aeróbico, se é mais anaeróbico, se eu estou na fase de aquisição ou de manutenção, que vão trazer as adaptações do treinamento que a gente deveria conhecer. Porque, como eu disse anteriormente, para que a gente entenda se aquelas adaptações elas são as que a gente considera adequadas, ou mesmo que momentaneamente elas sejam inadequadas, elas são importantes para uma manifestação ou para uma transformação, para uma condição adequada no futuro. Aqui eu trago resumidamente talvez os 3 principais modelos de periodização, principalmente os 2 primeiros. Então, o modelo de periodização tradicional, o modelo de periodização em blocos e o modelo de periodização reverso. Eu não vou me debruçar na discussão desses modelos de periodização, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que como são 3 modelos diferentes, eles têm uma proposta filosófica, eles têm uma proposta de distribuição, de organização da carga de treinamento ao longo das suas fases, ao longo dos seus períodos, que são diferentes. Como a organização do treinamento em cada um desses modelos é diferente, eu deveria entender que possivelmente, então, como o atleta está treinando conteúdos de treinos diferentes, as respostas provenientes do treinamento também serão diferentes. Mas mesmo que eu tenha esse entendimento, talvez ele seja extremamente óbvio, extremamente claro, a minha dúvida ainda permanece. Tudo bem, eu estou no modelo de periodização em blocos, na fase de acumulação. Eu entendo o que deveria acontecer em termos de adaptação, mas essas informações que a gente encontra na literatura são muito genéricas. O que exatamente eu vou encontrar como resposta ao treinamento se eu for avaliar o meu atleta? E depois na fase de transformação, por exemplo, o que exatamente eu vou encontrar? E até que ponto as adaptações da fase de acumulação são coerentes com aquilo que eu quero que aconteça na fase de transformação? Então é isso que eu espero discutir com vocês. E aqui mais uma vez eu trago algumas dúvidas. Percebam que talvez eu traga mais dúvidas do que respostas e a minha intenção propositalmente é essa, fazer com que a gente pense o processo de treinamento para que a gente possa estudar mais esse assunto e evoluir também dentro da área. Então as dúvidas seriam, que adaptações ocorrem em cada modelo de periodização? Como eu falei anteriormente, os modelos de periodização têm filosofias ou maneiras de distribuição da carga de treinamento que são diferentes.
Se adaptações ocorrem em cada período de treinamento, essas adaptações são desejáveis? Como é que eu vou entender, por exemplo, que na fase onde se treina mais aeróbico, há uma tendência de haver uma modificação do padrão biomecânico que talvez não seja aquele ideal para a competição, mas mesmo assim eu me debruço no treinamento da condição aeróbica? Por que será que a gente faz isso? Então, como eu disse, essas perguntas elas são interessantes para que a gente comece a pensar aquilo que a gente faz no nosso processo de treinamento. Mesmo que você atue mais exatamente como cientista do esporte, não como treinador, ter esse entendimento também é importante, porque quando você estiver avaliando uma equipe competitiva, você precisa ter essa linha de raciocínio, você precisa ter essa preocupação na hora de você interpretar os resultados dos testes e das avaliações. Porque, afinal de contas, quando a gente testa, seja uma condição qual for, a gente tem um conjunto de números. Mas os números por si só não dizem muitas coisas. A gente precisa ter um conjunto de testes, depois a gente precisa avaliar, a gente precisa pensar sobre esses números e começar a dar significados para eles. Então, será que aquilo que está acontecendo na fase de preparação geral é realmente o que a gente gostaria que acontecesse? E até que ponto isso vai ser importante para a manifestação de uma condição esportiva? Tendo levantado essas reflexões para poder colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, a gente chega na segunda parte, onde eu falo sobre o efeito do conteúdo de treino em alterações fisiológicas, biomecânicas e no perfil energético. E o primeiro artigo que eu apresento para vocês, ele teve como objetivo acompanhar a progressão individual de nadadores em um teste de desempenho, caracterizar as mudanças e a variabilidade dentro de uma temporada e entre temporadas ao longo de suas carreiras competitivas. Então percebam que os estudos que eu vou apresentar para vocês, eles são estudos longitudinais. São estudos muito difíceis de serem realizados, porque esse acompanhamento do processo de treino, ele é realmente bem complexo. Mas talvez por essa característica, são estudos interessantes. Então não são estudos agudos, são estudos que mostram o efeito crônico do processo de treinamento. Então nesse estudo foram avaliados 40 nadadores, sendo 24 homens e 16 mulheres, sendo esses indivíduos, esses nadadores de nível nacional e internacional. 3 desses atletas eram o primeiro do mundo nas provas que eles disputavam, 11 eram considerados top 10 do mundo e 15 eram medalhistas em competições internacionais. Então um grupo realmente muito bom aí de atletas. Eles acompanharam esses atletas durante 6 anos de treinamento, então olha que estudo realmente complexo, né? O treino dentro da água ao longo desses 6 anos variou de 44 a 48 semanas de treino por ano. É lógico, isso variou porque é justamente essa modulação do estímulo ao longo das temporadas que deveria fazer sentido para que o atleta tenha melhora do desempenho. Era dedicado a cerca de 20 horas de treino por semana e na água os atletas nadavam entre 50 e 60 km por semana. Além do treino dentro da água, eles fizeram um treinamento fora da água, que era composto aí de cerca de 20 a 30 minutos de exercícios de calistenia, exercício de treinamento de força usando o próprio peso e também exercícios de alongamento. E além disso, geralmente aí 3 vezes na semana, com atividades de 60 a 75 minutos, aquele treino tradicional de força fora da água ou então dentro da água. Então percebo que é um grupo misto de atletas, não só em relação a sexo, né, homens e mulheres, mas atletas com experiências e com níveis de rendimentos diferentes, mas eles realizavam basicamente o mesmo programa de treinamento. E a pré-temporada ela durou até 16 semanas de distância em relação à competição principal, a fase inicial de 10 a 16 semanas de distância até a competição principal, o meio da temporada de 4 a 10 semanas e o polimento durou aí até 4 semanas da competição principal. Então essa variação em relação à quantidade de semanas, como eu disse para vocês, se dá em função das diferenças dos atletas, tá bom? Então o treinamento era basicamente o mesmo, mas também como a gente está falando de 6 anos de acompanhamento, a gente tem essa variação ao longo dos anos. O teste que eles realizaram foi o teste de 7 de 200, com aumento progressivo da velocidade. Então o atleta ele começava com uma velocidade mais lenta. Nesse teste, nesse estudo, os atletas saíam a cada 5 minutos e ao longo de cada repetição de 200 metros, os atletas iam aumentando a velocidade até que na última repetição de 200 metros nadassem em velocidade máxima. Esse teste foi repetido diversas vezes durante toda a temporada, sendo feito pelo menos uma vez por fase de treinamento e realizado no estilo específico do atleta. Então, o nado que ele nadou em 200 metros dependeu da especialidade do atleta. Durante esse teste de 7 de 200, eles avaliaram a frequência de braçadas, sempre no terceiro percurso de 50 metros, avaliaram também o comprimento de braçadas e a quantidade de braçadas no último percurso de 50 metros. Então essas medidas de frequência, comprimento e quantidade de braçadas acabam sendo um indicativo da manifestação biomecânica dos atletas ao longo do teste.
Avaliaram também a frequência cardíaca depois dos últimos 50 metros de cada 200 metros. Avaliaram também o lactato 1 minuto após cada repetição e no terceiro minuto após a última repetição de 200 metros, com a intenção de verificar a velocidade de limiar anaeróbico desses atletas. Além disso, com medidas antropométricas, obtiveram a massa corporal e o percentual de gordura. Então, entre os principais resultados, eu trago para vocês que eles começaram a encontrar diferença significativa na melhora do desempenho somente a partir do meio da temporada. Então percebam que a avaliação inicial e a avaliação até o meio da temporada não trouxe alteração significativa na velocidade no teste de 7 de 200 e na velocidade limiar anaeróbico. Isso só começou a acontecer a partir do meio da temporada, quando o treinamento passou a ser voltado mais para uma condição específica. E esse aumento na velocidade variou aí entre cerca de 1,5% a 2%. A realização desse teste de 7 de 200 ele é interessante porque ele acaba servindo de feedback não só dentro da temporada, mas também entre as temporadas. Se a gente for lembrar até de um dos princípios do treinamento esportivo, que é o princípio da continuidade, o cara que fala que treinou por 1 ano, por 2 anos, na verdade ele não treinou, né? Ele precisa de um conjunto de anos de treinamento, ele precisa realmente de um processo a longo prazo de treinamento, e o treinador precisa entender o que ele deve fazer dentro de uma temporada e também fazer entre as temporadas. Então ele traz essa ideia para a gente. A avaliação é importante não só para uma temporada e também para você fazer o acompanhamento entre várias temporadas. E é a partir justamente dessa constância no processo de avaliação que você começa a entender como é que é o comportamento dos atletas durante o período de treinamento. Como eu falei para vocês, esse estudo foi conduzido aí por um período de 6 anos e eles encontraram que o aumento na velocidade limiar anaeróbica na última repetição do teste de 7.200 sempre foi maior dentro de uma temporada do que entre uma temporada e outra. Qual é a ideia que a gente tem que entender com isso, desse processo de adaptação? Que à medida que o atleta se torna cada vez mais treinado, ele é cada vez menos treinável. Então a gente tem dentro daquela temporada uma melhora no desempenho, mas se você for pegar ao longo dos anos, essa melhora é cada vez mais sutil. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o período de destreino, que liga muitas vezes uma temporada à outra, ela leva a uma natural condição de piora da forma esportiva, da manifestação da condição esportiva. Então, apesar de a gente ter um benefício com o processo de destreino, de férias, por exemplo, relacionada à melhora da condição emocional para começar um novo ciclo de treinamento, seria interessante que os atletas mantivessem determinado nível de condicionamento entre as temporadas, no período de férias, para que eles não perdessem tanto essa forma esportiva. E essa manifestação e esse comportamento se remete àquilo que eu falei para vocês anteriormente, que o processo de treinamento é um processo cíclico de aquisição da forma esportiva, de manutenção da forma esportiva e de depois de destreino. Se a gente for comparar os homens e as mulheres ao longo desses 6 anos de acompanhamento, eles perceberam que tem uma diferença na direção e na magnitude do condicionamento físico. Então os homens e as mulheres se adaptam ao processo de treinamento de maneira diferente, também em magnitude se adaptam mais ou menos, se adaptam de maneira diferente. E eles perceberam principalmente que ao longo das temporadas, os homens têm uma tendência de ficarem mais fortes e adquirirem mais potência, e as mulheres apresentaram uma diminuição do percentual de gordura. Eles trazem até o questionamento que essa adaptação da composição corporal poderia ser um indicativo de que as mulheres não tinham um nível de treinamento tão adequado quanto eles imaginavam. Porque se elas tivessem um nível realmente mais adequado de treinamento, muito possivelmente a composição corporal estaria dentro de um padrão mais próximo daquele dos atletas de alto nível. Por outro lado, a gente pode levar em consideração também que esse momento de destreino, principalmente para as mulheres, pode ser mais problemático em função do aumento da massa gorda. Ao longo da realização do teste de 7.200, eles encontraram uma variabilidade do desempenho por volta de 2,6% e uma variabilidade na velocidade limiar anaeróbico de 1,9%. Essa grande variação no desempenho dos atletas ao longo da temporada pode se dever principalmente, como a gente conversou no início, aos diferentes conteúdos de treinamento que acontecem em cada fase da periodização. Então, naturalmente, em função daquilo que o atleta treina num período, numa fase, ele não tem condições ideais e ótimas de ter um bom desempenho no teste de 7.200. Por outro lado, vai chegar um momento do treinamento onde ele vai ter melhores condições de manifestação da forma esportiva. Então, o conteúdo de treino das fases da periodização, associados à fadiga natural que vai acontecer em maior ou menor grau, dependendo da fase do treinamento, pode ter influenciado nessa grande variação no desempenho dos atletas no teste. Além disso, a gente tem que levar em consideração também a motivação. Então, por mais que a gente peça que os atletas façam um teste numa condição máxima, em função, às vezes, justamente de uma baixa capacidade de recuperação, a motivação pode não estar tão alta e ele não conseguir ou não ter vontade de nadar próximo do máximo dele. E essa variação, essa variabilidade do desempenho, tanto no teste de 7.200
quanto na velocidade limiar anaeróbica, é considerada alta se a gente for considerar os atletas de melhores desempenho, onde eles conseguem manter uma variação muito mais estreita em relação ao seu máximo. Mas por que a gente tem que avaliar isso com cautela? Porque geralmente essas informações de variabilidade dos atletas de melhores desempenhos são em competição. Então o atleta passou por todo um processo de treinamento, se recuperou e competiu. Quando a gente faz o acompanhamento durante o processo de treinamento, há uma tendência que essa variabilidade do rendimento seja maior. E isso é importante da gente entender, porque se eu não levar isso em consideração, eu vou estar interpretando de maneira inadequada os resultados dos testes dos meus atletas. Se a gente for pensar no comportamento biomecânico, aqui no caso falando mais especificamente da frequência de braçada, eles encontraram um aumento do início da temporada até o meio da frequência de braçada e depois uma redução. Isso em princípio me causa uma surpresa, porque eu vou mostrar para vocês outros estudos onde há uma tendência da frequência de braçadas aumentar do meio para o final da temporada, tá bom? Porque como no início o atleta está realizando mais treinos de volume, há uma tendência que ele aumente o comprimento de braçada e a frequência diminua. A frequência cardíaca, por outro lado, ela tem uma tendência de se manter mais estável durante toda a temporada. Vamos pensar então nas implicações práticas desse artigo que eu apresentei para vocês. Então, o teste de 7 de 200 com aumento progressivo da velocidade é um teste considerado interessante para avaliar a condição inicial de condicionamento físico do seu atleta, um teste para poder acompanhar a progressão dele ao longo da temporada e ao longo das temporadas. E tenham isso em mente, quanto mais vezes a gente repetir o teste, mais aquilo vai passar a dar informações para a gente. Então, além de ser utilizado numa condição inicial de progressão, ele poderia ser utilizado também na finalização do processo de preparação, para você verificar como é que está o processo de adaptação do seu atleta. Uma consideração extremamente óbvia, mas que muitas vezes a gente não leva em consideração, é da importância do treino ser individualizado. Não só pensando em relação ao sexo masculino e feminino, mas pensando realmente nas diferenças dos indivíduos. Então, à medida que o treinador for conduzindo os testes de 7-200, por exemplo, que é a sugestão que eles trazem no artigo, o treinador pode verificar a adaptação que cada atleta tem em função daquele conteúdo de treino que foi realizado, ele levar em consideração que momento da temporada o atleta está, quais são as características dele, para poder decidir se aquela adaptação é desejável ou se aquela adaptação é indesejável. E isso então vai permitir que o treinador faça ajustes mais frequentes no programa de treinamento, seja em curto, médio ou em longo prazo. Além disso, quando a gente avalia um grupo grande de atletas, há uma tendência do treinador querer comparar o desempenho de um atleta com o desempenho dos outros atletas ou com o desempenho médio dos atletas. E a ideia é que talvez esse comportamento médio, né, dos atletas, essa manifestação daquilo que está acontecendo em termos de média é interessante, mas a gente está falando de um esporte onde a manifestação esportiva é individual, que é mais importante. Então deveria tentar avaliar os resultados de maneira individual. O segundo artigo que eu vou apresentar para vocês é um artigo que inclusive eu sou um dos autores, e ele teve por objetivo monitorar as mudanças fisiológicas, cinemáticas e de desempenho de nadadores regionais ao longo de um macrociclo. Esse estudo e o próximo que eu vou apresentar para vocês, eles são diferentes porque foram feitos com nadadores com um nível de rendimento relativamente pior. São indivíduos treinados, indivíduos com bom desempenho, mas são indivíduos jovens em processo de formação. Participaram desse estudo, então, 8 jovens nadadores, sendo 6 homens e 2 mulheres, com a idade média de 15,7 anos. Atletas de nível regional, que participavam de campeonatos até nível estadual, e experiência de treinamento média de 4,6 anos. Eles fizeram em 4 momentos diferentes da temporada o teste de 4 de 50 em velocidade máxima, com intervalo de recuperação de 10 segundos. Então, no microciclo 2, representando o início da temporada, o microciclo número 4, representando o final da fase básica, o microciclo número 9, representando o final da fase específica, e o microciclo número 12, representando o período de competição, foram os momentos que eles fizeram esse teste de 4 de 50. No final do teste de 4 de 50, foi coletado lactato no terceiro, no sétimo e no 12º minuto de recuperação. E também por meio, depois de um processo matemático, foi possível calcular o percentual de recuperação do lactato entre os intervalos de 3 e 7 minutos, 3 e 12 minutos, 7 e 12 minutos. Nos mesmos momentos de coleta do lactato, também foi avaliada a frequência cardíaca e, como componente biomecânico, foi avaliada a frequência, o comprimento e o índice de braçada. Essa aqui então é uma representação da periodização que foi realizada com esses atletas. Então foram 15 semanas de treinamento. Vocês conseguem perceber a divisão aí entre a fase básica, a fase específica e o período competitivo. E também um percentual dedicado às diferentes zonas de treinamento. O que eu já destaco para vocês aqui é essa zona 1, que é a Z1. Vocês vão perceber que por mais que o volume de treinamento tenha variado ao longo do macrociclo, vocês vão perceber que a quantidade de treinamento na zona de aeróbico fraco dedicada ao longo do macrociclo sempre foi maior. Vocês conseguem também perceber aí os momentos de realização do teste de 4 de 50.
no microciclo 2, no microciclo 4, no microciclo 9, que é o finalzinho ali da fase específica, e no microciclo número 12. Então, dentre os principais resultados, o que eu destaco aqui para vocês? E para que vocês entendam como é que é esse esquema. Sempre que houver uma seta, significa que houve uma redução, se a seta for para baixo, ou um aumento significativo. Então, o que a gente consegue perceber? Que o lactato em 3, 7 e 12 minutos, ele reduziu significativamente do microciclo número 2 para o microciclo número 4 e microciclo número 9. Então, a título de curiosidade, por exemplo, o lactato em 3 minutos, que era por volta ali, em média, né, de 13 no microciclo número 2, caiu para 11 no microciclo 4, se manteve mais ou menos em 11 no microciclo número 9, e ele subiu depois, aumentou significativamente no microciclo número 12. O que eu gostaria de destacar aqui com vocês? Percebam que a concentração de lactato nos microciclos 2, que representa a condição inicial de treino, e no microciclo número 12, eles são relativamente próximos. Ou seja, em termos de manifestação anaeróbica, a gente tem uma condição muito semelhante no início e no final do treinamento. Esse macrociclo foi realizado no segundo semestre da temporada. Ou seja, aquela condição fisiológica, aquele ambiente fisiológico no microciclo número 2, ainda tinha uma influência muito grande do que foi realizado no macrociclo anterior, porque não houve um período de férias, de descanso, de destreino entre um macrociclo e outro. Então, o meu grande questionamento em relação àquilo que a gente falou no início sobre adaptações desejáveis e indesejáveis é: será que o volume de treinamento na zona de aeróbico 1 não foi excessivo a ponto de criar um ambiente fisiológico nos microciclos 4 e 9 que seria indesejável? Ou será realmente que esse treino aeróbico, esse volume todo dedicado ao treino aeróbico era importante ou foi importante se a gente for pensar em treinamento em longo prazo? Porque o treinador ele tem dois problemas para resolver, né? Ele tem um problema do macrociclo em si, que no final o atleta tem que manifestar uma boa condição de rendimento, mas a gente também tem que pensar no processo de treinamento a longo prazo. Porque não adianta um atleta ser campeão estadual, nacional, com 13, 14 anos, ele abandonar a natação com 15 anos. Eu quero que ele se mantenha competindo, eu quero que ele entenda que ele está num processo de treinamento a longo prazo e que essa manifestação máxima da condição esportiva deveria acontecer próximo da idade adulta. Então são coisas para a gente pensar. Como eu disse, eu vou trazer mais reflexões do que talvez certezas, mas será realmente que mesmo para esse nível de atletas regionais, com uma média ali de treinamento, de experiência de treino, de competição de 4 anos, será que o volume de treino dedicado ao treino aeróbico de baixa intensidade não foi excessivo? Lembrando que esse treino aeróbico, na zona de aeróbico 1, ele foi dedicado não só ao treino de nado, mas também à parte técnica. Então, talvez não seria interessante reservar uma parte dessa zona de treinamento de baixa intensidade mais para a técnica e direcionar uma parte desse volume para os estímulos mesmo aeróbicos, só que mais intensos? Se a gente for pegar o percentual de recuperação do lactato, a gente acaba tendo um comportamento muito parecido, principalmente se a gente pensar na recuperação em 3 e 12 minutos, de 7 e 12 minutos. Percebam que no percentual de remoção do lactato para 3 e 12 minutos, que a pior condição de remoção aconteceu justamente no microciclo número 4. E o mesmo comportamento a gente vai encontrar em relação ao percentual de remoção do lactato no intervalo de 3 e 12 minutos. Ou seja, aquela condição de treino aeróbico parece que foi excessiva a tal ponto que, além do atleta utilizar menos a condição anaeróbica, ele não tinha condições de remover aquele subproduto do metabolismo anaeróbico, já que o teste tinha uma grande característica anaeróbica. E essa condição só conseguiu ser revertida depois que o treino anaeróbico voltou a ter uma grande importância, ou ele aumentou a importância dele proporcional dentro do programa de treinamento. Isso pode ser percebido lá no final, no microciclo número 12. Não foi encontrada alteração significativa no comportamento da frequência cardíaca. Isso também pode ser um indicativo de que todos os testes foram realizados dentro de uma condição máxima. A gente percebe que houve uma redução do comprimento de braçada na primeira repetição. Então, CB1, CB2, CB3 e CB4 significam comprimentos de braçada ao longo de cada repetição de 50 metros. Então, a gente tem uma redução no comprimento de braçada do microciclo número 2 para o microciclo número 9. Também uma redução do microciclo número 4, do CB1 para o microciclo número 9. E depois esse comprimento de braçada ele volta a aumentar no microciclo número 12, voltando próximo de uma condição inicial. Comportamento semelhante aconteceu em relação ao comprimento de braçada na segunda repetição de 50 metros e na terceira repetição de 50 metros, principalmente dos dois primeiros microciclos em relação ao microciclo número 9. Então houve uma redução do comprimento de braçada. Se vocês perceberem na parte de baixo, houve proporcionalmente um aumento na frequência de braçada. Então essa alteração do comprimento e na frequência de braçada pode ser justamente um ajuste que o atleta faz para poder cumprir determinada tarefa motora, que no caso aqui é realizar o teste, de uma maneira mecanicamente mais interessante. E eu acho que o grande destaque
se dá principalmente em relação à última repetição. Então, o comprimento de braçada 4 e a frequência de braçada 4, porque elas representam o final do teste onde o atleta está mais cansado. Então, a gente vai perceber que houve, apesar de ter havido uma redução no comprimento de braçada na última repetição, houve um leve aumento na frequência de braçada da última repetição, e isso fez com que principalmente a velocidade média aumentasse ao longo da temporada. Então a gente tem uma velocidade inicial média de realização do teste no microciclo 2 de 1,33 e no microciclo número 12 houve um aumento dessa velocidade média, causada principalmente não pelo aumento das velocidades iniciais do teste, mas pela capacidade de manutenção da velocidade na última repetição de 50 metros. Então todos esses pontos, como eu disse para vocês, eles são interessantes de serem interpretados como um processo de adaptação ao treinamento. Então por mais que no estudo anterior os atletas tenham feito repetições, várias repetições, de 200 metros, aqui a gente tem uma condição de recuperação parcial entre as repetições. É lógico que 10 segundos é muito pouco, mas é um tipo de interpretação que é diferente do teste anterior, e tudo isso deveria ser levado em consideração. Então, para poder concluir esse artigo, o que a gente tem que levar em consideração? Que as alterações mecânicas, de velocidade e fisiológicas, aqui no caso representadas principalmente pela concentração de lactato, elas são influenciadas pelo momento de realização do teste. Então, se o teste é realizado numa fase onde há mais ênfase no volume de treinamento, se o teste é realizado numa fase onde há um aumento na condição anaeróbica, nos treinos de velocidade, isso vai influenciar na manifestação do teste. Isso deveria ser considerado na hora de você interpretar o resultado dos nadadores. Além disso, também ao longo da temporada, há uma tendência média de haver uma melhora na manifestação esportiva. Então, na fase de preparação básica, o atleta está distante daquilo que a gente considera que é o ideal para ele manifestar a forma esportiva dele máxima. Isso não significa que ele não deveria ser testado, isso não significa que ele não deva fazer avaliações. Só significa que a gente deveria interpretar que nesse momento ele não está próximo da condição ótima dele. Quando a gente chega na fase de preparação específica, há uma mudança fisiológica e mecânica que já leva um atleta para uma condição mais próxima da ideal, mais próxima da máxima, mas isso realmente só vai acontecer durante o período de competição. Mas a dúvida ainda existe. As alterações fisiológicas e biomecânicas que acontecem na fase de preparação básica, elas são importantes, elas devem acontecer para todos os níveis de atletas ou só para alguns atletas que ainda estão em processo de formação? Isso é importante a gente levar em consideração. Se aproximando já do final da apresentação, agora eu trago a minha reflexão pessoal a partir das discussões que foram feitas com vocês. A gente viu que o programa de treinamento, em função das características de cada uma das fases, dos períodos, com suas características de mais volume, de mais intensidade, causa um conjunto de alterações fisiológicas, biomecânicas, de desempenho, de contribuição aeróbica ou anaeróbica que são diferentes. Então acho que a partir desse entendimento a gente tem um desafio. Talvez seja conseguir determinar melhor, entender melhor o que é feito de treinamento para que a gente possa entender melhor cada uma dessas respostas. Quando a gente lê os artigos, os autores não entram em detalhes de como foi realmente o programa de treinamento. É feito somente uma descrição geral do que foi feito em cada um dos momentos que eu trouxe aqui para vocês, mas se a gente pudesse saber mais sobre o que realmente é feito, isso ajudaria no entendimento dos diferentes processos de adaptação que acontecem com os nossos nadadores. Eu agradeço bastante a atenção de vocês e fico à disposição para que a gente possa conversar daqui a pouco e poder tirar as dúvidas. Um abraço.